Hoje iremos ter aula de História e o assunto do dia é a regência e o segundo reinado. Então, estão preparados? Nosso assunto irá começar. Quando Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro, seu filho e herdeiro que assumiu o poder. Nesta época, ele tinha apenas 5 anos de idade. Por essa razão, teve de ser governado por regentes. Então, foi o início desse período que conhecemos como período regencial. A primeira regência foi a trina provisória, formada por senadores escolhidos do dia da abdicação de Dom Pedro I, e teve a duração de 3 meses, de abril a julho de 1831. A segunda regência foi a regência trina permanente. Ela foi formada pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva e pelos deputados João Braulio Muniz e José de Costa Carvalho. Essa regência fundou a Guarda Nacional, uma força militar composta de cidadãos com idade entre 21 e 60 anos, e promoveu alterações na Constituição também do Brasil, que na verdade começou a ter mais autonomia nas províncias. A terceira regência foi a regência una do padre Feijó. O governo exercido pelo padre Diogo Antônio Feijó, que havia sido ministro da Justiça durante a regência trina, durou 2 anos, de 1835 a 1837. As revoltas populares foram intensas no período da regência do padre Feijó. A outra regência foi a regência una de Araújo Lima. Esta foi marcada por uma política centralizadora que revogou a autonomia das províncias. Teve a duração de 4 anos. Com a duração desse tempo, lidou com revoltas que foram bastante violentas. Diante das medidas políticas que foram impopulares, tomadas por todos esses regentes que passaram pelo Brasil, parte da população brasileira acreditava que se o herdeiro Dom Pedro I assumisse o trono, a desordem e as revoltas acabariam. Mas será que isso realmente aconteceu? Bom, vamos entender um pouco sobre essas revoltas regenciais. O período regencial foi marcado por grave crise econômica e social, que atingiu principalmente a população mais pobre e causou insatisfação nas províncias, gerando fortes críticas ao autoritarismo dos regentes e o surgimento de várias revoltas por vários cantos do Brasil. Ocorreram então várias rebeliões nas províncias. Entre elas destacam-se a cabanagem, a farroupilha, a revolta dos malês, a sabinada e a balaiada. Vamos entender melhor. Observe o mapa. Agora, vamos entender cada uma delas separadamente. Cabanagem. Você sabe aonde aconteceu essa revolta? Aconteceu no Pará. O Pará era a província exportadora de plantas e borrachas com grande autonomia e intenso contato com Lisboa. Foi uma das últimas a aceitar a independência, tornando-se parte do Império Brasileiro. A sua principal reivindicação era a retomada da importância política perdida após a independência, solução para a pobreza da população local que vivia em cabanas à beira dos rios, por isso que chamavam de cabanagem. Farroupilha. Esta revolta aconteceu no Rio Grande do Sul. Os criadores de gado estavam insatisfeitos com os impostos sobre o peixe do charque, o principal produto da província. E as reivindicações eram diminuição de impostos sobre os produtos estancieiros e maior autonomia política na província. Revolta dos malês. Aconteceu na Bahia. A Bahia era a província com a maior população de negros do Brasil. Os africanos e seus descendentes eram proibidos de praticar cultos religiosos, você sabia? Então,
Uma das principais reivindicações também foi a libertação dos companheiros presos e também o fim do regime da escravidão. Sabinada aconteceu também aqui na Bahia. A origem da revolta foi a insatisfação com as medidas políticas tomadas pelos regentes. O nome Sabinada foi uma homenagem ao líder Francisco Sabino, que era médico baiano. Uma das principais reivindicações era a proclamação da República Baiense. Balaiada aconteceu no Maranhão. Para ampliar a influência política e social, os administradores das províncias tentaram aumentar os poderes dos prefeitos, o que causou insatisfação popular. A revolta estendeu-se até o Piauí e recebeu esse nome em homenagem ao líder Manuel Francisco, vendedor de cestos de palha chamados de balaios. A principal reivindicação era a solução dos problemas econômicos e a retomada da autonomia provincial, perdida desde o início do governo de Dom Pedro I. Então, turminha, na aula de hoje aprendemos o que foram as regências e também todas as revoltas que aconteceram neste segundo reinado. Agora é importante vocês também darem uma lida no texto de casa para ainda reforçar a atividade do dia e responder à atividade que está no nosso livro didático. Bom trabalho e até lá!